Bem-vindo, bem-vinda ao Inconsciente. Eu sou a Fabiana Milanese e esse é um espaço de descoberta, reflexão e ação, porque crescer dá trabalho, mas pode ser mais leve. Então, compartilha com quem quer entrar em movimento. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada aqui, direto de Lisboa, Tereza Lima. Tereza, muito obrigada por você ter encaixado a sua agenda aqui no nosso encontro, né? É um prazer. E a Tereza é uma mulher em processo de renascimento, não é? Verdade. É uma mulher corajosa, uma mulher sensível, cada vez mais consciente. E hoje você vai compartilhar conosco aqui um pouquinho da sua jornada, não é? De cura, em busca da sua verdade, não é isso? Sem dúvida, Fabiana. Tereza, eu esqueci de falar alguma coisa, ou tem mais alguma coisa para você falar da Tereza pra gente? Bem, eu acho que teríamos aqui muito tempo de conversa para falarmos um pouco sobre mim, não é? Porque desde a infância até aos meus 43 anos temos muita história, há muita passagem, muito crescimento, muita evolução, muita aprendizagem. Portanto, acho que teríamos uma conversa muito longa. Mas antes de mais, quero-te agradecer pelo convite. Vim de Lisboa para vir até aqui com muito prazer, com muito gosto e muito feliz pelo convite. Foi interessante porque na minha profissão, uma vez que sou assistente de bordo, consegui conciliar o trabalho a este momento de lazer e também de estar aqui em presença contigo, vir a São Paulo, fazer um voo, portanto permitiu-me estar aqui hoje, portanto sou muito grata a todo o universo por esta conjuntura. Estou aqui aberta para falar, responder às tuas perguntas e poder ajudar de alguma forma ao que isto ressoe em todas as mulheres que também estão neste processo e aquelas que um dia pensaram em estar e tiveram algum medo e as que ainda querem também enverdar por este caminho de cura, de conhecimento e de evolução como ser humano. Muito bom, Tereza. Então, assim, a gente sabe que no processo de autoconhecimento a gente tem muita coisa da infância, né? Que a gente traz para o processo. Muita coisa que... Muita carga. Porque a criança, normalmente, não sempre, né? Ela não está preparada para de repente, aquilo que aconteceu. Ela não tem ou discernimento, ela não sabe que a questão não está com ela, que está com o outro, né? Muitas vezes a gente adulto não sabe, a gente às vezes se perde nesse processo, imagina uma criança, né? Sim. Então, assim, teve algum momento aí da sua infância que você percebeu que você tinha que ser forte? Bem, na minha infância houve muitos momentos em que eu tive que ser forte. Eu acho que de alguma forma tive que ser forte toda a minha infância. Pela estrutura ou a falta dela, pela forma como vivi, no seio onde vivi, onde cresci, tive que ser forte. Por uma questão racial, por uma questão de estado social. Uma mãe sozinha, com 5 filhos, uma mãe africana, numa terra pequenina, com 5 filhos. E então não foi propriamente fácil. Hoje consigo olhar para lá e perceber que de entre as coisas menos boas que aconteceram, houve coisas também muito boas e que fizeram de mim a mulher que sou hoje. Tanto as boas como as menos boas. Fizeram de mim a mulher que sou hoje e sou grata a tudo. Mas sim, sem dúvida que a infância é o portal de início, não é? A toda uma evolução pela vida fora e que nem sempre temos consciência de que foi lá que tudo começou. Então foi assim, a sua mãe, o seu pai, você não participou da sua infância? Não participou da minha infância. Tá. E aí, assim, o que você aprendeu sobre o amor? O que você aprendeu que era ser amada nessa fase da vida, né? A mãe com tinha que dividir, né? Tanto para gerir. Uma mulher, falando um pouquinho da minha mãe, a quem sou muito grata pela vida que me deu, a quem eu honro muito, uma mulher incrível. Um ser humano com um coração de ouro, mãe, amo-te muito. Sem dúvida que não foi fácil para ela gerir tudo isto, as suas próprias emoções, as que tinha conhecimento e as que não tinha, não é? Também veio de pais que também pouco lhe deram pela própria a pouca existência de vida que tiveram enquanto ela criança. E depois a minha mãe vem de África, Portugal, e deparou-se com grandes dificuldades. Pronto. E isso também fez com que ela não conseguisse dar mais. Faltou-lhe ali capacidade, faltou-lhe muita estrutura, ferramentas também. Portanto, para mim ser amada eu tenho que aparecer, eu tenho que me mostrar, tenho que ser vista.
E é claro que enquanto criança eu não tenho esta noção, não é? Mas é assim que me apresento, é assim que me relaciono na minha vida enquanto criança. Eu estou aqui ao serviço, portanto sirvam-se de mim, entre aspas, não é? Porque eu quero me sentir amada, quero me sentir vista. É claro que isto traz coisas menos boas, traz momentos, traz dissabores. Muita necessidade de aprovação, muita necessidade de reconhecimento. E enquanto criança, nós só basta um âmbito, um carinho, um colo, um abraço, não é? É isto que nós precisamos, que as crianças, enquanto crianças, precisam, não é? É de vínculo, é de apego, é de pertencimento. E eu não tive nada disto. Então eu tive que procurar, buscar, resgatar de alguma forma, talvez por vezes das formas menos próprias, mas foi a minha forma de sobreviver a esta falta de amor na minha consciência de criança. E aí, de que forma que isso impacta a sua vida hoje de relação? Assim, como é que você enxerga que, de repente, essa falta de amor, né, faltou na sua visão, talvez, não é? Na sua visão de criança, que a mãe tinha que dividir a atenção com 5? Com 5. Com 5. E com ela própria. E não tinha ajuda do masculino, né? Então, assim, como é que isso pode impactar a sua vida amorosa? É um tema peculiar e é um tema sensível, Fabiana, porque impactou bastante. Ainda hoje impacta, porque eu tenho uma pessoa no meu coração pelo qual estou neste momento a tentar resolver o impacto que teve. E não é fácil, porque tu procuras, por vezes, mostrar que amas das formas menos certas, permites-te a outras tantas coisas que não são as mais corretas, que te trazem de alguma forma dissabores, pouco esclarecimento. Há de certa forma alguma raiva que vem lá de trás, que tu não consegues justificar enquanto adulta, mas sabes que há ali tipo uma zanga com alguma coisa, e que isso depois se demonstra nas minhas ações, não é? No relacionamento. É a necessidade de ser aprovada, de ser amada no matter what. E os limites são poucos. Não há barreiras, não há muitos limites a serem colocados. Ou seja, eu não tinha noção de que posso pôr limites, não é? Posso dizer que não. Que não me tenho que permitir a determinadas coisas e que não tenho que buscar o amor nos sítios errados. E que muitas vezes você colocar limite faz com que a pessoa te ame ainda mais, não é? Só que às vezes o pensamento é de se eu não fizer o que a pessoa, se eu não agradar, ela vai deixar de me amar, rejeitar. Ela não vai me aprovar, né? E é tão contraditório isso, porque quando você se permite ser você, né? Quando você se permite fazer aquilo que você gosta, colocar limites, as pessoas te admiram mais porque elas estão vendo quem você realmente é. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tá. Eu sinto que de alguma forma eu fui uma pessoa a nível de relacionamentos pouco estável. Eu estabilizei durante 10 anos com o meu ex-marido, pai dos meus filhos, porque eu acho que ambos estávamos em busca do mesmo sonho. Assentar, realizar um casamento, realizar a criação dos filhos. Vínhamos os dois com o mesmo desejo. E de alguma forma estabilizei, sem dúvida. Tive 10 anos casada, praticamente. Mas depois de todas as outras relações, eu senti que de alguma forma eram um pouco instáveis. Era um dá tudo e agora tira tudo. Será que é isto? Será que não é isto? A minha falta de confiança gigante pelas outras pessoas. Eu não confio nas pessoas. Ou melhor, não confiava. Não me permitia confiar. Porque eu pensava, então se o meu pai me abandonou, se eu não recebi amor em criança, como é que algum homem me vai amar, não é? De que jeito é que me vai amar? Então eu desconfiava sempre. Qualquer prova de amor eu desconfiava. Será que isto é real? Será que é mesmo assim? Será que não há aqui algum interesse por trás desta ação? E isso não te permite estar verdadeiramente numa relação, não com aquela intensidade, com aquela paz, com aquela entrega. E eu acho que de alguma forma isto também foi aqui um pouquinho um jogo de rato e gato nas relações, que não permitiu estar mais estável, mais consciente e mais em paz, sem sentar sempre aqui na fuga, na luta, na fuga, agora agora já não quero, agora será que... E sempre em modo de desconfiança. Isto não traz paz. Você está sempre em alerta, não é? Sempre em alerta. Sempre em alerta, e aí você não descansa e não vive, né? Não usufrui.
Sem não é? dúvida. E você sabe que eu gosto muito de comparar, de fazer uma analogia do processo de autoconhecimento com as 4 fases da aprendizagem, né? Uhum. Então, a primeira fase é quando eu não sei que eu não sei. Então, quando a pessoa chega num processo de autoconhecimento, normalmente ela acredita que o problema está no filho, na mãe, no parceiro, na parceira, né, no chefe, né? Uhum. E aí a gente começa o processo, não é? Ela está na escuridão ainda, e aí ela começa a perceber que pode ser que não seja muito isso, né? E aí ela vai para a segunda fase, que é a fase do eu já sei que eu não sei, mas como é que eu lido com isso? Não é? E aí essa fase é a fase que ela começa, ela percebeu que a questão não está no outro, que a questão está nela, né? E aí a gente começa ali, através das perguntas, através das reflexões, a entender que ela tem novas formas de se expressar, tem outras maneiras de sentir, né? E aí ela vai para a terceira fase, que é a fase do eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que prestar atenção. Então, nessa fase é a fase da tentativa e erro. Então, todas aquelas possibilidades que a gente viu, ela vai começar a testar, ver o que funciona, o que não funciona. O importante é não desistir, não é? E aí ela vai para a quarta fase, que é a fase do agora eu já sei e faço nem preciso prestar atenção, porque ela já se tornou uma nova versão dela mesma, né? E esse processo é muito bonito, porque a gente tem sempre alguma coisa para aprender, né? Todos os dias uma coisa nova para aprender. E às vezes até a gente acha que já aprendeu aquela situação, a gente já resolveu, e depois ela volta de novo, não é? Então, assim, no seu processo, você percebeu, você passou por essas fases, ou você já entrou na fase, pulou algumas etapas quando você procurou o processo? Como é que foi? Então, este processo como iniciou-se, consigo-me relembrar, por volta dos meus 30 anos, quando decidi confrontar o meu pai, ter um diálogo com ele de cara a cara e perceber o porquê do abandono, o porquê dele nunca ter tido, não ter querido fazer parte da minha vida, da minha infância e do meu crescimento. Quando eu faço uma pergunta e a resposta dele é baixar a cabeça e entrar em silêncio, para mim foi uma resposta. E de alguma forma para mim foi libertação. E pensei, ok, eu desta pessoa sei o que é que posso esperar. Vou honrá-lo enquanto meu pai, porque me deu vida, e é isto. Okay? E fiquei em paz com isso. Pensando eu que tinha resolvido o meu masculino, está ali, está resolvido. E depois desta situação, eu começo a namorar com o pai dos meus filhos, com quem fico durante cerca de 10 anos, e está tudo resolvido. O meu masculino está resolvido, o meu feminino está resolvido, e a vida continua. Só que há um dia em que eu percebo que eu não estou bem ali, que não é por ali que eu quero, não é ali que eu quero ficar, que algo já não faz sentido, que eu tenho muito mais para descobrir e para evoluir, e então preciso de continuar o meu processo. Então tudo aquilo que eu achava que estava resolvido, percebi que não estava resolvido, e volto a cometer erros, e volto a perceber, a tentar encaixar as responsabilidades a alguém, incutir as responsabilidades a alguém que não a mim. Vou para a terapia, faço constelações familiares, vou para Bali 10 dias fazer uma purificação. Uau! É verdade. Foi todo este autoconhecimento me tem ajudado a perceber que é a minha responsabilidade. Porque, como tu disseste há pouco muito bem, a partir do momento em que tu tomas consciência das coisas, tu agora podes fazer uma escolha diferente. E é isso que eu quero, é fazer uma escolha diferente perante a informação que tenho, daquilo que passei, colocar as informações nas caixinhas certas e fazer diferente. E é esse o meu processo agora. Estou na fase de eu já sei o que sei e vou fazer diferente, porque tenho capacidade para fazer diferente e posso escolher fazer diferente. Quero ser uma pessoa diferente, que escolhe diferente, para ter resultados diferentes. Muito bom, né? E assim, normalmente a gente faz escolhas o tempo todo, não é? Sem dúvida. E muitas vezes a gente faz escolhas por medo, né? Eu acho que a força que está por trás das nossas escolhas tem muito a força do medo e a força do amor, não é? Então, você já jogou o Miracle Choice, que é um jogo de tabuleiro, você já teve essa oportunidade. E no final da nossa conversa, eu vou pedir para você tirar uma cartinha, tá? Assim, é um convite, né? Claro. Se você aceita esse convite para você tirar, não precisa compartilhar seu insight, Tá bem. né? Mas é mais para você
um presente, um Tá mimo, bom. né? Para Obrigada. você tirar Sim, essa claro que cartinha. sim, fazemos isso. Então, assim, quando você foi procurar esse processo, você sente que você foi... Quando eu digo, né, por amor, quando eu digo por medo também, talvez não foi porque eu estava bem e eu queria melhorar, né? Mas foi porque eu estava passando por uma dor, né? Então, normalmente a gente vai pela dor, Sem né? dúvida. E no seu processo você percebe que, assim, a sua busca, a dor ajuda porque faz com que você vá buscar algo diferente? No meu processo eu sei que passei por dor, sim. Para mim foi muito doloroso tomar a decisão de me divorciar. Porque eu ali percebi que havia muitas personagens das quais eu tinha que me despir. Uhum. E eu não sabia o que é que estava por baixo. E esse medo de perceber o que é que está por baixo destas camadas todas que eu carrego hoje, destas personagens todas que eu criei ao longo destes 43 anos, o que é que fica? Não é? Porque determinada pessoa conhece-me de uma maneira, outra amiga conhece-me de outra, um parceiro conhece-me desta maneira, a minha mãe de outra, enfim, por aí adiante. E quando eu tirar todas estas personagens, de mãe, filha, parceira, amiga, o que é que fica? Não é? Quem é a Teresa? Qual é a minha essência? Que eu de alguma forma me fui esquecendo ao longo dos anos. E o que eu sinto é que quando esta dor, este medo, ao tirares tudo, eu disse, não, então é agora. É agora o momento de eu ter que ir lá mesmo ao fundo, vou chorar, vou escavar, vou ao final do túnel, para depois renascer. Porque eu só vou relembrar quem eu sou. Porque existe. Isto não foi apagado, está lá. Mas vais a relembrar. E nesse processo, claro que há dores. Porque houve nãos que tu tiveste de dizer, há limites que tu vais ter que colocar, há escolhas que no momento podes sentir que são as certas e depois percebes que não foram. Há ainda muito um impasse de dúvida e pronto, e tudo isto, claro, que traz dor, não é? Nomeadamente quando envolve pessoas que tu amas, e que não tens os comportamentos mais adequados com essas pessoas, porque estás neste processo de dúvida, ainda de instabilidade, de não perceber muito bem, ok, agora tirei esta camada, o que é que ficou? Ai, mas eu não sei lidar bem com isto, ai, vou pôr outra vez, ok, agora tiro estas duas, ai, mas o peso ainda está cá. É trabalhoso, mas Vale a pena, valioso, né? vale muito a pena, vale muito a pena. Eu não digo que hoje estou curada, porque acho que a vida é um processo. Mas o facto de ir pulando etapas, queimando etapas, e olhando para trás e perceber que a carga vai ficando pelo caminho e que tu te tornas uma pessoa muito mais leve, muito mais consciente, clara das tuas decisões, das tuas escolhas, e que segues um caminho direto e reto à tua verdade. Olha, levanta as mãos, levanta as mãos aos céus, é muito libertador. Só que é um processo. E o que é que fica? Há pessoas que ficaram lesadas no caminho. E isto dói. É esta dor que de alguma forma carregas. Alguém ficou magoado, alguém ficou lesado neste processo. Não é? É dar esse passo, né? Porque, assim, eu me identifiquei muito com o que você falou agora, né? No meu processo também, quando me separei, eu acho que eu tinha muito na minha cabeça que eu era mãe, eu era esposa, eu era profissional, mas quem era a Fabiana, né? Isso, sei lá, muito mais de 10 anos atrás. Mas descobrir quem é a Fabiana é que faz a diferença, não é? Porque aí é libertador, aí eu tô vivendo de acordo com a minha essência, mas realmente dá medo, porque você tem que desconstruir todo aquele papel que você tinha, e depois, quem que eu vou ser? E agora, o que eu gosto? Né? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer? Então, é um processo que é dolorido. É dolorido, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque descobrir quem a gente eu acho que é um dos presentes mais poderosos que a gente pode se dar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas por isso tens que querer, não é? Tens de subjugar. E muitas vezes é um processo sozinho, né? Então, assim, estar com alguém pode trazer uma segurança, né? E se a gente conseguir estar com alguém e ainda evoluir nesse processo de se conhecer, o que a gente gosta, o que é importante, ótimo. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente perde o brilho porque a gente perde a identidade e vira uma identidade única ali. Né? Então, esse é o nosso desafio. E aí, você já ficou com alguém por medo de ficar sozinha? Já fiquei com alguém por medo de ficar sozinha. Eu acho que de alguma forma estive sempre com alguém por medo de ficar sozinha, Fabiana. Com toda a sinceridade.
hoje consigo dizer que provavelmente a minha escolha a ter uma relação futura não é por medo, é por amor. Amor esse que eu descobri que podia sentir e que sinto por alguém, não é? Mas foi preciso passar por isto tudo para perceber que aquilo era amor. Porque até então eu considerei que fosse necessidade. Porque era assim, não é? O meu modus operandi era: eu preciso ter alguém. Claro que isto são tudo escolhas muito inconscientes. Não é algo que tu verbalizas e acontece. É inconscientemente, por isso te permites a relações menos vantajosas, no sentido de partilha, de ser uma relação equilibrada, não é? Houve escolhas que eu fiz em que eu sentia que eu estava ali a agradar. E a pessoa só me dava as migalhas e eu permitia essas migalhas, porque antes as migalhas do que nada, ok? E quando efetivamente numa relação, que foi a minha última relação, há algo diferente e que eu de certa forma não sei lidar com isso e rejeito, eu passo por este processo todo, todas estas dores, este turbilhão de emoções, eu digo: ok, isto é amor. Eu aqui consigo identificar, porque eu não sabia, ou seja, eu não tinha conhecimento para perceber que tipo de amores é que fui tendo. E esta última relação que tive fez-me perceber isso, ok, isto é amor. Quando é que caiu a ficha, assim, que que isso era um padrão, que se repetia? Como é que teve alguma situação? Ou de repente você falou, você viu porque às vezes a gente lê um livro, vê um filme, ou até mesmo no processo terapêutico, né? Então, assim, quando é que foi que você falou: não, peraí, isso aqui tá errado? Eu acho que de certa forma foi com ajuda do processo terapêutico. Fiz terapia e nas conversas, nos diálogos, né? Na partilha da minha história, houve ali uma percepção de que, ok, eu escolho sempre por medo. Eu escolho ficar por medo. Eu não ponho limites, eu aceito aquilo que me estão a dar, porque sempre foi assim. Estamos a falar de relações amorosas, mas também era assim nas relações de amizade, sejam elas quais forem. Eu permitia-me sempre: vou ficar aqui. E quando eu tentava insurgir, eu era vista com outros olhos. Você dava mais do que você recebia, é isso? Sim. Ou seja, de alguma forma eu permitia-me receber aquilo que me davam, sem questionar. Tá. Fosse pouco ou fosse muito, e de que forma fosse. Aceitar? Aceitava. Tá. Sem questionar. Tá. Então você sente que você, pelo menos antes, né, dava mais do que recebia. Então é aquele papel do salvador? Por aí, sim. Tá. Sim, sem dúvida. A minha necessidade de salvar o outro para me sentir salva. Para se sentir bem, né? Exatamente, sim. Útil. Para me sentir útil. E às vezes a gente conta umas mentiras pra gente, né? Tipo, sabotagem, né? Assim, é bom esse salvador, porque eu sou uma pessoa boa, eu consigo ajudar o outro, não é? E aí você equilibrou essa... Ou de vez em quando você tem que prestar atenção nesse salvador, ele vem com força. Como é que é? Já não vem com tanta força, é um facto. Mas ainda existe em mim, é normal, porque foram muitos anos, né, nesta personagem, mas hoje já consigo perceber se estou a agir por medo ou por amor. E já faço uma escolha diferente baseada nessa minha consciência. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença, Fabiana. Porque a sensação está na gente. Sem dúvida. Não é? Será que às vezes não é o outro que está pedindo para ser... Claro que é confortável para a pessoa, não é? Para todo salvador tem uma vítima. Certo. Não é? Senão nem sequer não existia o salvador, não é? Não precisava, né? Mas é confortável. E aí, como é que você percebeu nesse processo que isso não estava te fazendo bem? E este processo, de alguma forma, começou na relação com a minha mãe. Tá. E depois eu transpus isto para as relações amorosas e também para as relações de amizade. Eu senti que a minha mãe estava sempre muito no papel de vítima, pela vida que passou, pela forma como ela se comportava com as pessoas, e eu de alguma forma criticava a minha mãe. Neste meu processo de evolução, houve aqui muito trabalho do meu feminino também, em relação à minha mãe, que hoje dou graças a Deus por tê-lo feito, que me fez abrir portas e ter uma consciência muito mais clara. E foi difícil porque eu criticava muito a minha mãe, porque achava que ela era estava sempre muito disposta a ajudar o outro, sempre muito simpática, demasiado disponível,
Ou seja, e eu fazia o mesmo. Hum. Não é? Isto é controvérsia. Quer dizer, eu critico a minha mãe, mas depois eu sou igual. Uhum. E eu dizia, mãe, não temos que agradar toda a gente. Mãe, nós não temos que estar ao serviço das pessoas. Ou seja, era quase como se eu estivesse a falar para mim, Uhum. mas dizia isto à minha mãe. Só que a minha mãe tem 76 anos, não é? Portanto, dali já não vai, nada vai mudar. Mas eu posso mudar ainda. Eu posso olhar e dizer assim, ok, vou-te respeitar a ti, mãe, porque foi estas escolhas que tu fizeste na tua vida e és feliz na tua escolha, mas se eu não gosto dessa escolha, eu vou fazer diferente. Eu hoje posso fazer diferente. Então, eu não tenho que agradar. Eu tenho que estar em verdade comigo própria. Somente. Porque é isso que me vai, de alguma forma, permitir estar em verdade com os outros. Você trouxe um tema muito importante, que você falou que é uma contradição, né? Mas isso é a projeção, né? Exato. Isso é a projeção, porque assim, a projeção é uma crença de que tá fora alguma coisa, tem alguma coisa errada lá fora. Eu não gosto muito de usar o termo errado, porque eu acho que não tem certo e errado, né? Tem aquilo que faz bem e aquilo que faz mal pra gente. Tem consequências, tudo tem consequências, mas a projeção é quando eu não consigo, é um mecanismo de defesa, né? Não consigo enxergar em mim aquilo, porque dói muito, é muito dolorido para enxergar que eu tenho isso em mim, então é muito mais fácil eu olhar para o outro e falar, você, né? Como você disse, mãe, não precisa agradar todo mundo, mas no fundo eu fazia igual. Não é? Então, esse processo de observar é muito importante, não é? Demasiado. E às vezes você precisa da ajuda de alguém, né, de um processo terapêutico, por exemplo, para enxergar o quanto você está fazendo igual. E muitas vezes o fato de não querer fazer igual, falar, eu percebo isso, né? Eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. Aí, claro que não igualzinho, mas se a gente for ver na essência, aquilo está acontecendo. É porque quando o nosso modelo é sempre o externo, é um problema. Se eu quero ser igual à minha mãe ou se eu não quero ser igual à minha mãe, o meu modelo não sou eu, não é? Então, talvez o nosso caminho seja encontrar o nosso eu. Sem dúvida. E é nessa busca do eu que tu consegues depois... E você trouxe a sua mãe e hoje você é mãe de um casal, né? Valentim, então, da Alice. Né? E como é que é para você? Mudou alguma coisa depois que você se tornou mãe? A relação com a sua mãe mudou depois que você se tornou mãe? Não mudou logo, porque eu ainda estava nessa fase processual, não é? Nesta redescoberta e relembrar-me quem é a Teresa, mas veio a mudar consecutivamente, nomeadamente porque havia coisas que os meus filhos repetiam, ações com a minha mãe que eu também fazia. Disse, não, para já, não vou permitir isto, porque eu sei que estou errada. Eu não vou permitir que os meus filhos façam o mesmo que eu fiz. Portanto, eu estava naquele momento a ser externo para eles. Eles viam-me falar com a minha mãe de alguma forma, de determinada forma, menos certa, e eles replicavam isso. Não, já sei, já tenho informação, eu já sei que isto não é o certo, não é a melhor atitude a fazer. E eu pensei, então vou ser eu a ter que fazer diferente. Nossa, mas você foi bem consciente, né? Porque muitas vezes a gente faz assim, onde você aprendeu a falar assim? Onde você aprendeu a fazer isso? Exato. E na verdade só está copiando um modelo. Mas só consegui ter essa consciência, essa clareza por este processo todo, não é? Por ajuda terapêutica e por aí adiante. E eu disse, não, isto não se vai replicar na nossa vida porque eu já sei de onde é que isto vem. Então dizia-lhes, não, vocês não podem, têm que respeitar a vossa avó, não podem falar assim com a vossa avó. Ou que um ou outro me dizia, mas tu falas. Esse é um tapa na cara. E aqui, ok, Teresa aprende. Teresa aprende, faz diferença. Então, a pouco e pouco, eles tiveram uma atitude também diferente com a avó, mais carinhosos, mais conscientes, mais uma linguagem diferente e de alguma forma mais amorosos e calorosos com ela, que é o que a minha mãe precisa, efetivamente, é de amor e calor e de abraço e de tudo daquilo que o ser humano precisa, não é? E os meus filhos hoje em dia olham para a avó Gunde com respeito, com admiração, já sabem da história, porque eu permiti também contar-lhes a história da minha mãe, né? Tudo o que ela passou, enquanto mãe, enquanto mulher, para eles conseguirem dar valor e também reconhecerem-na enquanto mulher e avó, né? Que faz parte da linhagem deles. E acho que isso foi importante. Eu tomar a consciência e agora passar a pasta para eles. Muito bom, a gente está falando de todos os papéis, né? Então, assim, a gente falou do papel de filhas, falou agora um pouquinho do papel de mãe, né? E na profissão, como é que é? Você é feliz? Você
é realizada na sua profissão? Sim, gosto muito do que faço. Sou assistente de bordo e já sou há quase 17 anos. É uma profissão com a qual me sinto realizada porque, ainda que haja uma rotina nesta profissão, não é? Porque acabo por fazer sempre desempenhar as mesmas funções, mas cada voo é um voo diferente. A farda é a mesma, o processo até chegar é tudo o mesmo, mas depois o voo é diferente. Trabalho com colegas diferentes, com uma equipa diferente de quase todos os voos, e os próprios passageiros são pessoas diferentes, não é? A energia que flui dentro de um avião é diferente. A aprendizagem que cada voo me traz e que eu acredito também que cada voo leva é diferente. E isto é construtor para mim, nesta fase de vida então mais ainda, porque partilhamos tanto uns com os outros, conhecimento, contactos, memórias, sei lá, tanta coisa, que quem está aberto e disposto a aprender e a crescer, ali é uma escola. Seja com passageiros, seja com os próprios colegas, é uma aprendizagem. E depois, uma viagem é sempre uma viagem, não é? Não tem uma rotina, né? Não tem uma rotina. É sempre uma novidade. Né? O que é mais desafiador no seu trabalho? As noites. Tá. É o que eu sinto. Mais desafiante é as noites. Ter de estar... Desafiante. Desafiante, ó. Eu tô... Desafiante é português de Portugal. Exato. E desafiador. A gente fala mais... Existe essa palavra, desafiante, claro. Sim. Mas a gente utiliza mais o desafiador. Né? É desafiante no processo, quando você está trabalhando, porque a gente fala, né? Quando eu estive em Portugal por 6 anos, e eu achei engraçado, porque eu não sabia que lá a gente falava brasileiro, né? Eu achava que a gente falava português. Quando eu cheguei em Portugal, as pessoas, não, você fala brasileiro. Eu falo brasileiro. E aí eu falei, que interessante. E realmente é verdade, tem muita diferença, né? Então, assim, é desafiante no seu trabalho, porque eu vejo que você fala o português do Brasil, né, o brasileiro, e o português de Portugal você muda a fichinha muito rápido, né? É desafiante isso para você? Agora já não é desafiante, porque eu já coloquei, é uma estratégia que eu encontrei para me facilitar a vida. E eu considero que seja muito mais fácil falar o português do Brasil nos voos para o Brasil, por uma questão de não ter que repetir. O português de Portugal é mais fechado, nós falamos rápido, e para o brasileiro que tem um sotaque mais melódico, é mais aberto, não é? Ouvir-nos, se nós não falarmos com alguma calma ou com um espaçamento, fica difícil de perceber, ainda que seja a mesma língua. Embora hajam expressões diferentes, não é? Mas fica mais difícil. E facilita-me a mim o trabalho e facilita também a compreensão do próprio passageiro, nomeadamente também cria-se uma empatia diferente, não é? Por vezes são voos... A maioria das vezes são voos longos e há uma empatia diferente quando o início é logo este de vamos falar a mesma língua. E a pessoa já, né, você não precisa ficar repetindo, né? Aquele desgaste. Sim, sem né? dúvida. Fica, o quê? Hã? Oi? É bem interessante, é bem interessante. E o que no seu trabalho você entende que você aprende, assim? O que você falou do processo, você acha que você aprende mais essa questão de uma nova cultura, uma nova forma de ver a vida? Sim, o facto de ser assistente de bordo permite muito isso. Abre-te os horizontes, de certa forma, porque eu faço muitos voos para o Brasil, América, África também, alguns países, nomeadamente Angola, Moçambique, e nestes 3 continentes, não é, são 3 culturas e formas de estar e de viver totalmente diferentes. E o insight que tu recebes é que tudo é permitido, tudo é válido, não é? Somos todos seres humanos, à procura de todos do mesmo, mas de formas diferentes, com posturas diferentes, com quereres diferentes. E nós, enquanto assistentes de bordo, andamos aqui sempre nesta passagem do leve e do trás. Trazemos da América, levamos para o Brasil, trazemos do Brasil, América do Sul, para a África, pessoas que por vezes ficam na Europa, que também nos trazem algum conhecimento dos sítios para onde foram. Permite-nos crescer enquanto seres humanos, de ter mais compaixão pelo próximo, por vezes ter mais humildade também dentro de nós, sermos mais compreensivos, mais humanos. Somos todos diferentes, não é? Em busca do mesmo, porque todos queremos um lugar ao sol, mas tornarmos-nos mais humanos. Acho que isso é essencial da minha profissão, é ter a capacidade de me tornar mais humilde e mais humana.
Muito bom, olha, eu admiro muito a sua profissão, né? Eu acho que faz toda a diferença no voo, quando a gente está num voo, que a gente é acolhido, que a gente é recebido, né? E a gente vê isso em você. Então, além de admirar essa elegância, não é? Obrigada. E essa empatia, não é? Vocês realmente fazem a diferença, Sem dúvida. não é? Porque às vezes a gente até está com medo, né? Ali, não sei se... quando pego uma turbulência muito grande, eu fico em desespero. Um dia eu falei para assistente de bordo, eu falei... Nossa, essa eu achei que eu ia morrer. Ela falou, mas isso aí foi nada. Ela falou, então assim... E eu juro, eu estava já me despedindo da família, eu estava junto com a minha irmã, e ela também. Assim, a gente falou, agora vai, né? E vai 2 de uma vez, imagina. Então, acho que vocês têm esse processo de crescimento, né? E de acolhimento do outro. Sim. Permite-nos também passar esta segurança a quem nos está a ver, não é? Nós ali estamos completamente sempre debaixo dos holofotes. Qualquer movimento, qualquer expressão que nós façamos... Sim. Estamos a ser lidos, não é? Durante todo o tempo. É verdade. É importante estar em segurança, estar em confiança. Passar isso, né? Isso também. E é muito cansativo? Está muito longe de casa? Como já são muitos anos disto, eu já não vejo isso por esse aspecto. Pronto, eu vejo, trabalho, um trabalho ao qual eu sou muito grata, porque me abriu muitas portas. Permitiu-me dar passos que outrora eu não teria dado. Permite-me ter estabilidade de vida, nomeadamente também dar essa qualidade de vida aos meus filhos, que para mim é o mais importante. O cansaço é gerido. Faço a minha gestão para que cada voo que vá com disposição, com ânimo, com força. Mas e a família sente falta? Reclama ou não? Eles entendem, os filhos? Eu acho que eles não reclamam porque nasceram e cresceram com a mãe a trabalhar na aviação e a estar ausente, não é? Por alguns períodos. Eu acho mais que a ausência é quem está presente conseguir de alguma forma encher as necessidades, neste caso, dos filhos. Porque a ausência, a mãe sai, mas a mãe volta, não é? E eles sabem disso. O pai sai e o pai volta, não é? Para trabalhar. Eu acho que é importante o papel de quem fica, que consiga nutrir de alguma forma para que quando a outra pessoa vem, não venha com necessidade de compensar a sua falta. E eu acho que de alguma forma nós, assistentes de bordo, comissários de bordo, passamos muito por isto, que é a necessidade de vir compensar a ausência que tivemos. Quando, no meu ver, não é que seja errado, mas há de haver outra estratégia, porque não nos podemos culpabilizar pela profissão que temos, porque foi uma escolha, não é? E é um trabalho. É? Há pais que trabalham no escritório das 9 às 6, que com trânsitos saem de casa às 7 e chegam às 9, não é? Por vezes levam trabalho para casa, têm 2 dias de fim de semana para gerir toda a vida familiar e social também. E o que eu considero é que eu, na minha profissão, eu quando estou em casa a 100%. Eu consigo me dedicar aos meus filhos a 100%. Não levo trabalho de casa, que é ótimo. Fecho o voo e fechei o voo, ainda que tenha por vezes formações para fazer, alguma atualização, mas pronto, é uma coisa que é esporádica. Mas eu, quando estou em casa a 100%. E eu sinto que nutro os meus filhos a 100%, ou a 300% ou a 500%. Qualidade é diferente de quantidade. Né? Em qualquer relação, então, Fabiana. Então, é muito importante a gente estar ali presente. Sem dúvida, a presença é tudo, mas presença consciente. Presença consciente. E eles sentem isso, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A Alice, que é a mais pequenina, ao início fazia a minha normal, chorava um pouquinho mais quando eu saía para voar. O Valentim nunca chorou quando saía para ir voar. A Alice sim. Mas agora, com o passar do tempo, eles percebem, ele entende, já foram comigo também em alguns voos, já perceberam como é que é a profissão da mãe, também não dorme, a necessidade de descansar antes dos voos, eles já respeitam isso. Mas lá está, acho que com o crescimento eles vão-se apercebendo, né, dessa minha rotina, dessa minha gestão, trabalho e descanso, e compreendem, aceitam melhor e já me ajudam também nesse processo. Que bom que eles já perceberam isso, né? Porque Sim. às vezes até quem tá de fora acha, não, mas é uma profissão ótima, porque você viaja, porque você... Lógico que tem os seus pontos positivos, mas também tem o lado do cansaço, do estar fora. Do estar fora, porque nós não temos propriamente feriados, não temos fins de semana, não temos dias de Natal, dias de Ano Novo, festas de aniversário. Sim. Não é? E até o planejamento, né? Como é que você se planeja, você não sabe como é que vai ser o seu... Só sabemos 15 dias antes do mês terminar, não é?
E tudo isso pode criar alguma instabilidade emocional, não é? E até mesmo familiar. Mas, no entanto, eu acho que com comunicação, com compreensão, com aceitação, que é mais um trabalho. Sim. É mais um ganha-pão. Não é? Como um outro qualquer, que tem as suas partes boas e as suas partes menos boas, como outra profissão qualquer, não é? Sim. Eu acho que é a forma como se vê a coisa. É gerir mesmo, né? É gerir. Então, assim, porque muitas vezes a gente, quando tem planejamento, às vezes a gente se sente um pouco no limbo, né? Então, assim, como é que eu não sei onde eu vou estar, eu não sei onde eu vou passar o Natal. Olha isso, a gente tá falando de uma coisa simples, mas é verdade. Eu não sei onde que eu vou fazer. Então, ter esse controle emocional é muito... essa profissão até te ajuda nisso, né? Sim, até desenvolver esse jogo de cintura, não é? Muito bom. Tem que haver aqui algum dinamismo, esta dinâmica, até na gestão familiar. E aceitar, acima de tudo, eu acho que tudo na vida parte pela aceitação. E pela forma como tu escolhes ver a situação em si, não é? Porque se escolhes ver com os olhos que é horrível, mesmo que seja bom, tu não vais conseguir ver isso. Sim. Não é? Só vês o mal. Então escolhe ver o bom, ver as partes boas. Ok, olha, este Natal não é em casa, vai ser no estrangeiro. Ok, será que posso levar os meus filhos comigo? Posso levar o meu parceiro comigo? Posso levar a minha mãe e os meus irmãos? Não é? São natais diferentes, mas não deixa de ser Natal. Já aconteceu ter um ano em que passei o Natal fora e passei o Natal com os meus filhos no dia 26. Como dizem, o Natal é quando o homem quer, não é? Sim, então, sim, o importante é estar presente. Estar não presente, é? sem dúvida. Muito bom, Teresa. E assim, o que você... Assim, você contou aqui pra gente sua jornada, né, de autoconhecimento, um pouquinho dela, né? Um pouquinho, porque é como você disse, não tem fim. Não tem fim. Mas assim, o que foi... Se você pudesse falar uma coisa que você aprendeu nesse processo, o que você falaria? Estar em verdade. É duro. Mas, como tu disseste há pouco, é tão valioso, vale tanta pena, Fabiana. Se eu soubesse disto há mais tempo, mas a vida é mesmo isto, não é? Faz parte. Estar em verdade contigo. Não, acho que não há nada melhor. Venha aqui, pode cair o mundo, pode vir o que vier, pode vir a crítica, pode vir o que vier. Está em verdade. Não há nada mais para além disto. Nossa, você falou aí da verdade. E é bonito isso, né? E aí eu lembrei de uma metáfora. Posso contar? Claro que sim. Eu lembrei de uma metáfora que meu professor de psicanálise, Wilson Cerqueira, meu grande mestre, contava pra gente, né? Nas aulas. Eu acho que ele contou algumas vezes. Eu não sei se eu vou saber reproduzir aqui, ou talvez eu vou reproduzir o que eu ouvia, né? Mas era mais ou menos assim. Tinha uma pessoa que ela vivia numa casa muito escura, muito fria, e ela tinha muitas dores. Ela tinha uma tristeza profunda. Então a vida dela era muito pesada, não tinha cor, não tinha propósito. E aí Deus falou: nossa, muito sofrimento, vamos resolver isso daqui. E aí ele mandou o anjo da esperança. E aí foi lá o anjo da esperança, conversou com ela, ouviu todas as reclamações, ouviu todas as dores. E ela se sentiu esperançosa, né? Por um tempo ela sentiu que a vida valia a pena, que era possível. Sim. Só que o tempo foi passando, o desânimo foi voltando, e ela começou a ficar de novo naquele peso, naquele sofrimento, naquelas dores. E ela sentiu um mau cheiro. E aí Deus falou: então agora eu vou mandar o anjo da coragem. Aí mandou o anjo da coragem. Aí foi lá o anjo da coragem. O anjo da coragem chegou, segurou nas mãos dela e falou: olha, você dá conta, eu confio em você. E ele acreditava nisso mesmo, porque ela tinha esse potencial. E ela também acreditou. Então ela enfrentou, ela se levantou, ela fez o que tinha que ser feito. E por um tempo, ela acreditou que era possível. Mas o tempo foi passando, o desânimo voltou, a coragem foi embora. E aí Deus falou: não vai ter jeito, vou ter que mandar o anjo da coragem. Aí foi lá, o anjo da coragem. O anjo da verdade, né? Foi lá o anjo da verdade e apertou o botão, acendeu a luz. E aí
se iluminou. Ela, no primeiro momento, ela não conseguia nem enxergar, porque ela não estava acostumada com aquela luz, né? Mas depois, ela percebeu que aquele cheiro vinha das feridas dela, que não tinham sido curadas. Ela percebeu que o cheiro também vinha da bagunça, que ficou ali por muito tempo, da sujeira que ela que ela permitia que ficasse ali, não é? Então, esse processo é muito bonito, porque a gente tem etapas, né? O processo de autoconhecimento é feito em camadas. Então, a verdade, ela vem aos poucos. Muitas vezes a gente não está preparado para a verdade. Esse meu professor, ele falava muito, não tira a escada de quem não está pronto, não é? Então, é o processo meu, é o processo seu, né? E é em busca da nossa verdade, e sempre no nosso tempo. Não é? Então, quando você me disse a verdade, eu lembrei desse processo, né? dessa metáfora. E aí, para a gente finalizar, que tal se a gente tirar a cartinha do milagre? Vamos lá? Vamos lá. Eu vou pedir para você, se você quiser embaralhar, fica à vontade. Opa! Muito milagre acontecendo aqui. Tá bom. Sou eu que tiro, não é? Você que tira. Vamos tirar esta. Sou eu que leio? Lê, por favor, pra gente. Opa, gostei! Eu experimento minha essência como sendo apenas amor. Eu vejo apenas amor em tudo que olho. Muito bom! Muito bom. Muito bom. Incrível. Espero que essa cartinha aqueça aí o seu coração. Vai aquecer, certamente. Que te traga ainda mais verdade. Vai trazer. E muito, muito obrigada pela nossa conversa. Muito obrigada pela Fabiana. coragem de trazer tanta profundeza aí, né, do seu coração. Sem dúvida, eu acho que é essencial, não é? Isto é estar em verdade. É trazer a verdade, não é? Não é vir a um podcast e tentar camuflar ou tentar minimizar ou não passar a verdade. Não, é a verdade, porque eu espero que com esta verdade possa ajudar outras mulheres, outros homens, outros seres a estarem em verdade consigo próprios também, porque acho que a vida ganha outro sabor, ganha outra magia e as portas abrem-se com uma facilidade, uma fluidez, e estar em amor é tão melhor do que estar em medo, Fabiana, é tão melhor. É leve, né? É muito leve, é muito leve, permite chegar a lugares que tu um dia pensavas, não vou chegar ali, por causa em medo, e quando tu olhas e vês por amor. Não sei se posso criar aqui uma passagem, dizer aqui uma passagem rápida que me permitiu sair do medo para ir para o lugar de amor. Eu criei uma campanha, um fundo para ajudar a recuperar a casa da minha mãe, mas antes de o fazer, eu estava num medo terrível. O medo da crítica, o medo do julgamento, o medo de não conseguir. E eu pensei, não. Eu estou a fazer isto por amor. O lugar de onde eu estou a fazer é de amor, portanto, dali... o resultado final só pode ser amor. Qualquer crítica que venha, qualquer julgamento que venha, vai bater e vai voltar para trás, porque eu estou blindada. E consegui sair do medo com a ajuda de algumas pessoas com quem partilhei esta minha intenção, que me deram força. Não, vai, tu consegues, o que estás a fazer é por amor à tua mãe, portanto não há nada mais bonito do que isso, portanto vai. E eu saí do medo, deixei-o lá bem arrumadinho no sítio dele, e coragem. Parabéns, obrigada, parabéns. Fabiana. E todo mundo ganha, não todo é? Mundo ganha, todo mundo ganha. E não dá pra gente agradar a todos, não vai ter jeito. Eu já desisti disso. E essa palavra blindagem é muito importante que você disse, né? Porque vão vir críticas, sempre, né? Sempre, mas eu respeito, né? A gente respeita a opinião do outro, mas não quer dizer que a gente tenha que concordar. Não é? Exatamente. Então, Tereza, que bom que você escolheu o amor. Quando a gente escolhe o amor, todo mundo ganha, né? Conta mais desse projeto pra gente, desse projeto da tua mãe. Então, este projeto que eu resolvi desafiar-me, não é, para ajudar a minha mãe, é porque a casinha que ela vive é uma casa que já tem muitos anos. Onde é a casa dela? Em Cabeção, no Alentejo, faz parte do Concelho de Mora, do distrito de Évora também, para quem não conheça as outras duas anteriores. E é uma casa que já é muito antiga, que nunca teve nenhum
nenhum tipo de reabilitação, chove dentro de casa. Aliás, eu lembro-me de crescer sempre com chuva dentro de casa, sempre com as panelas espalhadas por todo lado. E hoje ainda chove, pronto, por falta de financiamento da minha parte da minha mãe, e também, pronto, todos nós temos as nossas vidas, não é? E não conseguimos ajudar a minha mãe de uma forma assim pronta a arrecadar o montante necessário para chegar a intervir. Então, uma vez que a minha mãe passou a vida dela a pedir por nós, a pedir pelos filhos, seja roupa, dinheiro, comida, o que fosse, eu achei que estava na minha vez de pedir por ela, e então criei um fundo numa aplicação que é o GoFundMe, de forma a conseguir pedir doações, apoio a quem se sinta tocado por esta causa. Porque eu acho que isto hoje é para a minha mãe, mas amanhã será para uma outra mãe, para uma outra mulher, uma outra causa que seja efetivamente necessária de ajudar. E acho que, lá está, quando estás por amor, isto também é algo que se desenvolve, não é? Queres ajudar o outro. E então, ninguém... Como é o nome dela mesmo? A minha mãe é Maria Gunde. Tá. Ela é mais conhecida na Terra por Maria da Cruz, pela cruz que ela própria carregou ao longo da sua vida. E a minha mãe é uma mulher muito merecedora, é uma mãe incrível, uma mulher merecedora por tudo, não só pelo aquilo que ela passou, pelas dores, pelo sofrimento, mas pela forma como ela encarou tudo isso. A resiliência, a perseverança, a alegria, que em cada desafio que ela teve na vida, ela sempre escolheu olhar com amor, por amor e com alegria, com muita fé, sempre com muita fé. E é isto, são todos estes valores que ela me passou e que eu hoje ponho em prática a fazer isto também pela minha mãe. Que bom, e quem quiser ajudar, tem um link para a pessoa? Tem um link, sim, na própria aplicação do GoFundMe, tem um link disponível. A gente coloca depois aqui, né? Acho que a gente consegue colocar aqui. É este mesmo, exatamente. Eu coloquei como valor final 23 mil euros, sem saber ainda que este poderá ser o valor ou não, por ser um valor espiritual, 23 mil, 23, pelo Salmo 23, que eu gosto bastante. Já tive algumas ajudas de orçamentos pelos quais ainda estou à espera de uma finalização para saber qual vai ser o orçamento final. Um empreiteiro já foi também ver a casa da minha mãe, percebeu que as necessidades urgentes é o telhado e as paredes exteriores, que já são muito enfraquecidas e dão pouca estrutura à casa, e são essas as primeiras intervenções a serem feitas. Continuo a aguardar, portanto, estamos aqui de braços abertos. Vamos acompanhar, porque as panelas fiquem no fogão, a partir de agora. No sítio certo. Portanto, estamos abertos a receber. Também falei com a Câmara de Mora, com quem me reuni, com o Presidente da Câmara, e que também teve a amabilidade de se prontificar a ajudar com os materiais para estas obras. Agora falta-nos a mão de obra, ainda não temos a mão de obra, que está um pouquinho difícil, portanto também deixo aqui em aberto, quem quiser ajudar, puder, se sinta com esta causa tão nobre, o link está disponível, e o Facebook também tenho o meu Facebook disponível, para quem quiser contatar, Teresa Lima, e pronto, estamos aqui, olha, de coração aberto. Muito para ajudar bom. A minha mãe. Muito bom, parabéns. Obrigada, Fabiana. Muito bom, obrigada, Teresa, por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada mais uma vez pelo teu convite. Adorei a experiência. Muito bom. Quer mandar um beijo para alguém? Para os filhos? Claro, claro. O meu maior, a minha Alice, o meu Valentim, os meus tesouros, são eles a minha missão de vida. Sem dúvida que são eles a minha missão de vida. Muito Filhotes, bom. Muito. Eles devem estar super felizes. São orgulhosos da mãe, sem dúvida. Não é? De toda a sua trajetória. Sim. Muito bom. Eles dizem, mãe, nossa família é uma família muito boa, estamos sempre a ajudar os outros. É o exemplo, né? É o exemplo, é o que fica. Sem dúvida. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada para você que ficou com a gente até o final. Eu espero que você tenha tido pelo menos um insight, né? Afinal, a gente não muda aquilo que a gente não conhece. E conta aqui, vai ser muito legal saber o que mudou por aí, tá bom? Até o próximo.